Bom, gente, bom dia a todos, né? Para quem ainda não me conhece, né, eu sou a Vanessa Schumacher. Eu sou meteorologista de formação e pesquisadora da divisão aqui de satélites e sensores meteorológicos do INPE. Eu trabalhei por quase 6 anos aí no programa Queimadas, né, desenvolvendo principalmente pesquisa na área de sensoramento remoto do fogo. Atualmente continuo colaborando com o programa, principalmente na parte do desenvolvimento do CISAM, que é o Sistema de Informações Ambientais Integradas à Saúde, né, que o Paulo apresentou um pouquinho ontem para vocês. Né, ele é uma ferramenta voltada principalmente ao monitoramento da qualidade do ar e seus impactos na saúde. E hoje, então, vamos conversar um pouquinho sobre os principais sistemas, né, ferramentas operacionais voltados ao monitoramento de queimadas, né, falando um pouquinho sobre as suas características, suas limitações, né, algumas aplicações aí científicas. Bom, conforme o cronograma, né, do curso, ontem vocês tiveram essa visão geral aí do programa Queimadas com Paulo, né, uma introdução sobre os satélites, né, com o Guilherme, e mais tarde aí o professor Henrique vai falar mais detalhadamente aí dos próximos, dos satélites Sentinel do Landsat, né, além das práticas aí. Bom, como praticamente, né, metade dos participantes aqui do curso, né, como o Diego mencionou ontem, né, nunca trabalharam com dados de queimadas, mas demonstraram interesse aí no tema, né, por isso estão aqui hoje. A proposta aqui é trazer uma visão geral dessas ferramentas, né, e dos produtos disponíveis no âmbito de queimadas por sensoramento remoto. Mas a ideia, né, não é necessariamente detalhar muito o funcionamento de cada ferramenta, né, até para a gente não se estender muito, mas apresentar um panorama mais geral também do que existe atualmente, né, para que vocês saibam, né, qual a plataforma utilizar, onde buscar essa informação quando precisam, né, para alguma aplicação específica. Bom, antes de começarmos, né, a falar sobre essas ferramentas, eu gostaria só de recapitular aqui, de relembrar alguns conceitos importantes, né, que eu acho que é importante vocês terem isso claro durante o curso, né, embora ontem o Guilherme apresentou um pouquinho, o Paulo também falou sobre isso, mas para a gente ter claro aqui, talvez tenha novos participantes que ontem não puderam participar ou assistir às palestras. Então, como que o que significa, na verdade, né, um foco de calor detectado pelo satélite, né? Como que a gente pode interpretar esse foco de calor, né? Então, a gente pode interpretar, né, de forma geral, assim, que a detecção como uma detecção de anomalia térmica de um pixel do sensor, né, indicando ali a presença de fogo ativo na superfície. Então, cada foco de calor, ele é representado pelas coordenadas do centro do pixel, então, em que a atividade térmica foi detectada. Isso significa que ele não corresponde à localização exata do fogo, pois o incêndio em si, né, ele pode ocupar ali apenas uma parte desse pixel, como vocês podem ver aí, acompanhar na figura. Além disso, né, o mesmo pixel, ele pode conter uma ou várias frentes de fogo, mas o satélite vai registrar aquilo como apenas uma detecção para aquele pixel. Então, em outras palavras, assim, né, de modo geral, o foco de calor não representa um incêndio. Ele apenas indica que houve atividade de fogo dentro daquela área coberta pelo pixel. Então, essa área pode conter uma pequena queimada, pode ter várias queimadas simultâneas ocorrendo, ou até mesmo um grande incêndio sensibilizando vários pixels, né, como mostra aí a figura. E aqui só, né, como vimos, né, o foco de calor ele não representa então essa localização exata, nem o tamanho do incêndio. A única informação que a gente pode afirmar é que existe pelo menos uma frente de fogo ativa dentro desse pixel detectada pelo satélite. E nessa figura aqui, eu trouxe uma comparação, né, entre diferentes sensores de resoluções espaciais diferentes, como vocês podem ver o Landsat com 30 metros, o VIRS com 375 metros e o MODIS com 1 quilômetro. Então, observem que, à medida que o tamanho desse pixel vai aumentando, também aumenta muito a nossa área representada por uma detecção. Então, isso não significa que toda essa área, né, observada vai estar em chamas, vai estar em fogo, né? Então, no caso aí do MODIS, por exemplo, que é um pixel maior com 1 quilômetro, pode conter apenas uma pequena fração ali de queimado ocupando essa área do pixel, ou várias frentes de fogo, né? Um incêndio de grandes proporções.
né? Então, por isso, o foco de calor ele deve ser interpretado aí como uma indicação de presença de fogo dentro do pixel, né? E não como uma delimitação de área queimada. Bom, outra coisa para a gente dar uma relembrada, né, é quando a gente trabalha com dados de séries temporais, né, principalmente de diferentes plataformas, como eu vou mostrar aqui, geralmente nos deparamos com esse conceito, né, de New Real Time, então, principalmente associada, né, que é associada à disponibilização da informação, né, do dado atualizado o mais próximo possível, né, desse tempo real. Ou seja, no entanto, né, entre a passagem do satélite e a disponibilização desses dados, né, vai existir aí uma sequência de etapas, como a aquisição da imagem, a transmissão dos dados, né, da estação em solo, processamento, controle de qualidade, até que seja essa informação disponibilizada para o usuário. Então, cada uma dessas etapas acaba introduzindo um pequeno delay, né? Então, por isso que tem esse aí tempo quase real, né? Então, o New Real Time não significa o dado em tempo real, como acho que o Guilherme mencionou ontem na apresentação dele. Então, significa que os dados são disponibilizados poucos minutos ou até mesmo horas após a aquisição da imagem. Né? Então, essa latência ela vai variar de acordo com o satélite, de acordo com o produto ou com a plataforma que vocês estão utilizando. Aqui, né, só para exemplificar, por exemplo, né, para vocês terem uma ideia de como que essa latência é classificada pela NASA, né, pela maioria dos produtos da NASA. Então, eles usam outras terminologias, né, então, desde o mais extremo ali, eles usam o Ultra Real Time, que é disponibilizado em menos de 5 minutos, e os produtos Real Time, que é uma latência aí de menos de 1 hora. Esses produtos geralmente não são globais, infelizmente, né, eles são voltados mais produtos específicos diretos para os Estados Unidos, parte ali do Canadá. No monitoramento de queimadas globais, né, que são os dados que nos interessam aqui, né, para o Brasil. Então, a maior parte dessas plataformas acaba trabalhando com produtos na escala de New Real Time, né, ou seja, disponibilizados com uma latência de até 3 horas após a aquisição da imagem, dependendo, né, da plataforma, do tipo de dado. Também existem produtos mais de baixa latência, né, que pode levar algumas horas até dias, como produtos de área queimada, outros produtos, né, que o processamento seja mais completo, mais complexo, pode demorar aí até dias ou semanas para ser disponibilizados. É importante aqui a gente entender que uma menor latência não necessariamente significa um produto pior, né, ou uma melhor latência melhor. Né? Em muitos casos, produtos disponibilizados, né, mais rapidamente, eles passam por menos etapas de processamento, de controle de qualidade, enquanto na maioria os produtos com maior tempo de processamento podem apresentar uma qualidade aí superior, uma informação um pouco mais refinada. Né? Então é importante a gente ter isso em mente, de que cada plataforma vai ter a sua própria latência operacional. Né? Então, agora que a gente deu uma revisada aí nesses conceitos, né, que também foram mencionados ontem, mas que é importante a gente ter claro aí durante o curso, vamos então às principais plataformas utilizadas aí para o monitoramento de queimadas. Existem diversas ferramentas disponíveis atualmente, né, cada uma desenvolvida com objetivos específicos. Algumas são voltadas aí para o monitoramento operacional em tempo quase real, outras mais para visualização de imagens, outras mais para o mapeamento de áreas queimadas ou geração de produtos específicos. Ontem, né, o Paulo apresentou sobre produtos do programa Queimadas, né, falando aí brevemente sobre o que hoje a gente tem de produtos, né, desenvolvidos pelo INPE, que é a nossa principal referência nacional hoje no monitoramento operacional de queimadas. Então, atualmente, nessas diversas plataformas voltadas também para o monitoramento, eu vou falar de algumas aí utilizadas mais em escala global e algumas outras aí voltadas também para o monitoramento no Brasil. Claro que para quem já trabalha com esses dados de queimadas, com certeza já conhece, né, já trabalharam com os dados dessas plataformas, mas como boa parte dos participantes, né, nunca trabalharam com dados de queimadas, né, então deve ser interessante aí para obter mais informações. Bom, então a primeira plataforma que eu gostaria de apresentar, né, é o FIRMS, né, que vem aí do Fire Information for Resources Management System, que é da NASA. Na verdade, ela é uma plataforma que foi desenvolvida lá inicialmente pela Universidade de Maryland, lá por meados de 2000 e pouco,
né, com parceria da NASA, e posteriormente, lá por 2012, foi integrada, então, no sistema aí da NASA de distribuição de produtos, né, de tempo quase real. O objetivo, né, é disponibilizar de uma forma rápida e gratuita informações sobre queimadas para usuários do mundo todo. Então, a plataforma reúne focos de calor, imagens de satélites e outros produtos relacionados ao fogo, permitindo acompanhar a ocorrência de queimadas praticamente em tempo real, como eu mostrei lá a tabela de latência para vocês. Então, para a maior parte desses produtos, a latência é de aproximadamente até 3 horas após a passagem do satélite. Né? Embora alguns sensores aí dos Estados Unidos, parte do Canadá, disponibilizem essa informação mais rápido. Aqui não é um exemplo da plataforma da parte de visualização. Então, no menu principal ali vocês vão encontrar um menu bem interativo, né, onde você tem duas opções praticamente de visualização, que é a básica e a avançada. Né? Também existem módulos ali para consultas de área queimada, fumaça e aerossol, uma parte para emissão de alertas, fazer o download dos dados, né? E futuramente aí deve ser lançado aí produtos experimentais também. Também tem a possibilidade, né, de sobrepor diferentes camadas aqui no Firmes, né, então de informações de imagens de satélites. Então vai desde focos de calor, de diferentes sensores, com diferentes mapas de fundos ali que vocês podem brincar com diferentes camadas, permitindo uma análise aí mais detalhada da situação observada. Né? Hoje a plataforma ela integra dados dos sensores tanto do MODES, né, a bordo dos satélites Terra e Aqua, quanto dos sensores do VIRS, embarcados aí, né, dos satélites do NPP, do NOAA-20 e do NOAA-21. Essa combinação, né, aumenta a frequência de observações e melhora a capacidade aí do monitoramento em escala global. Além desses focos ativos, o Firmes também disponibiliza esses produtos de área queimada, né, dos dois sensores. Né, o VIRS ele acaba entrando aqui como uma continuação do produto do MODES, então ele acaba tendo a mesma resolução espacial, os mesmos dados com escala mensal, para poder dar continuidade aí quando não tiver mais disponível os dados do MODES. Outro ponto importante, né, que a plataforma do Firmes, ela também oferece ali alertas com notificações por e-mail. Então, os usuários podem fazer ali um cadastro e vão receber notificações, né, de focos de queimada na sua área de interesse. Eles também tem a API, né, para integração de dados de focos em sistemas de gestão e aplicativos de terceiros. E um recurso aqui que eu também acho bem interessante na parte do Firmes é que é a parte acadêmica. Então, lá na página vocês vão encontrar que eles disponibilizam, além dos dados, né, da plataforma de visualização, eles também oferecem essa parte de materiais de capacitação para quem deseja aprender e utilizar. Então, reúne tutoriais, exemplos práticos ali com notebooks em Python, mostrando como acessar, processar, visualizar os dados do Firmes. Então, para quem está começando agora, né, a trabalhar com dados de queimadas, né, ou pretende desenvolver pesquisa na área, esse material pode até ser complementar aqui ao curso que vocês estão fazendo, né, e para o aprendizado de vocês no tema. Né, pois apresenta ali exemplos prontos, né, que podem ser adaptados à necessidade aí né, conforme cada usuário. Então, além disso, o Firmes disponibiliza aí uma documentação bastante completa, né, com perguntas lá frequentes, a parte do blog, ali, exemplos, né, de utilização do API, que eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida. A parte do FAQ lá deles é bem interessante, bem completa, principalmente com a parte de como que o satélite detecta queimadas por sensoramento remoto. Então, tem bastante informação interessante nessa parte acadêmica, essa parte mais técnica. Bom, aqui a próxima plataforma, né, que eu vou falar um pouquinho sobre o Worldview. Na verdade, o Worldview também foi lançado pela NASA, né, em 2011. E diferente do Firmes, né, que a gente viu, o Worldview ele foi desenvolvido especificamente para o monitoramento de queimadas. E o Worldview ele é mais um visualizador global de imagens de satélite, então para diferentes aplicações ambientais. Então, além dele ter um módulo de detecção de fogo por satélite, a plataforma também permite acompanhar aí diversos outros fenômenos, como enchentes, tempestades de areias, rios atmosféricos,
eventos de El Niño, mudanças na superfície terrestre. Então, vocês conseguem ali navegar de forma integrativa ali, bem dinâmica, né, sobre as diferentes dinâmicas, né, relacionadas não somente ao fogo. Então, além dessa visualização de imagem, né, o WorldView também permite clicar diretamente sobre cada foco e consultar ali os seus atributos individuais, o que facilita, às vezes, numa análise rápida, né, em que o usuário quer só saber uma informação sem necessidade de baixar o dado. Então, essa é uma ferramenta mais para uma consulta ou para identificar, fazer uma apresentação, alguma coisa assim. Então, além das camadas, né, de focos ativos, o WorldView também utiliza os mesmos produtos do FIRMS, né, da NASA, e a diferença é basicamente nesse objetivo, né, de cada plataforma. O FIRMS foi desenvolvido para o monitoramento e a distribuição dos dados de fogo, enquanto o WorldView foi desenvolvido mais para essa visualização de imagens de satélites, né, com enfoque em diferentes fenômenos, né, diferentes eventos, vamos dizer assim, para vocês analisarem. Aqui a próxima plataforma, né, que seria o Global Forest Watch Fires, mas agora ela acabou mudando o nome, né, passou para Global Nature Watch. Então, essa plataforma, né, diferente das outras que eu mostrei, o foco não é apenas mostrar onde ocorreu focos de calor, mas integrar também informações com diversos dados ambientais mais voltados para a florestal. Então, a plataforma ela combina os focos do FIRMS também, né, principalmente do sensor do VIRS, e com informações sobre cobertura florestal, perda de vegetação, desmatamento, risco de fogo, qualidade do ar e biodiversidade. Então, além da parte de visualização dos dados, a plataforma oferece também alertas, um painel interativo, né, relatórios técnicos, principalmente para a área de gestão de recursos florestais, né, com esse enfoque aí em tentar responder, né, se as queimadas que ocorreram foram dentro de uma floresta, se foi numa área protegida, se está associado a desmatamento. Então, um dos tópicos do relatório até sobre queimadas, né, junto com informações ali de cobertura da terra, mudança florestal e clima, que vale a pena vocês depois entrarem lá, dar uma conferida, tanto no relatório quanto na ferramenta. A outra, então, aqui, para a gente falar um pouquinho, é o Amazon Fire Dashboard, né, que foi também desenvolvido aí no âmbito do projeto do Servir da Amazônia, que diferente também das outras plataformas, né, que vimos até agora, o objetivo aqui não é apenas mostrar focos de calores individuais, mas identificar e acompanhar os eventos de fogo na Amazônia, né, em tempo quase real, com dados aí disponíveis a partir de 2012. Então, a plataforma, ela utiliza detecções também do sensor VIRS e aplica um algoritmo, né, que vai agrupando esses focos que estão próximos, né, no tempo e no espaço, permitindo uma representação de um incêndio, né, como se fosse um único evento, né, como o Paulo acho que mencionou ontem também sobre esses eventos de fogo, né. Então, o grande foco aqui, na verdade, é que cada evento desse, ele é classificado de acordo com o ambiente em que o fogo ocorreu. Então, permitindo aí diferenciar, por exemplo, incêndios que ocorreram em áreas de savana e pastagens, pequenas clareiras ali, áreas agrícolas, né? Incêndios de subbosque, né? Acho que ontem até alguém perguntou, né, se a gente fazia essa identificação. Então, essa plataforma faz essa identificação, né, de queimadas que estão ocorrendo em subbosque e também sobre áreas de desmatamento, né? Então, essa abordagem ela é interessante, né, para estudo sobre o comportamento do fogo, né, para entender essa parte de origem e dinâmica dos incêndios, mas voltado praticamente somente para o bioma da Amazônia, né? Então, tem disponível para todo o Brasil. A próxima plataforma, né, seria a parte do painel de fogo, né, desenvolvido pelo SensePan. Então, assim como o Amazon Fire Dashboard, eles também trabalham com esse conceito de evento de fogo, ou seja, eles procuram representar um incêndio como um único evento, né? Então, não apenas como um conjunto dos focos de calor. Então, no entanto, o objetivo aqui é um pouco diferente. Então, enquanto o Amazon
Fire Dashboard foi desenvolvido principalmente para caracterizar cientificamente os incêndios, né, na Amazônia. O painel de fogo foi desenvolvido mais para o apoio operacional de combate aos incêndios. Então, para isso, a plataforma ela agrupa esses focos de calor, né, espacialmente, ali que estão próximos, para delimitar uma área operacional para o combate. Então, para facilitar a atuação das brigadas e dos órgãos em resposta ao fogo. Outro aspecto importante é que o painel do fogo ele trabalha principalmente com a situação operacional atual, né, e não disponibiliza assim, uma série histórica de eventos, sendo voltado mais para o acompanhamento em tempo quase real. Então, essa plataforma ela combina dados de diferentes satélites, né, desde o MOL, desvirs, para informar, né, principalmente o perímetro ali que está ocorrendo de fogo, né, e o status desse fogo, por exemplo, se ele é recente, quanto tempo está queimando, né, se é uma queimada que precisa ser acionada, ou se teve acionamento, ou se precisa ser acionada pelas equipes de combate. Né, então, aqui um exemplo, né, percebam que, acho que está passando aí, perceba que em vez de visualizar centenas de focos individuais, né, o usuário passa a visualizar, então, uma única área de atuação, que representa aí um evento de fogo. Isso facilita e acaba facilitando, né, no planejamento das equipes de campo para otimizar recursos. Então, como o objetivo é apoiar a gestão operacional de combate aos incêndios, né, então, mais do que saber aonde que já ocorreu o fogo, o interesse é identificar onde que a frente ativa do fogo está. Então, para poder direcionar, né, os esforços de combate, né, saber para onde que ela está ali se propagando, onde que ela está ativa. Então, isso acaba sendo fundamental para o planejamento das brigadas, né, porque não faz sentido o deslocamento de grandes equipes, por exemplo, para uma área onde o fogo já passou, né, e o combustível acabou sendo consumido. Então, o importante é focar, direcionar ali os esforços para regiões onde o incêndio ainda está ativo, né, ou apresenta a maior probabilidade de seguir propagando. Bom, então, até agora a gente viu as plataformas mais voltadas, né, para o monitoramento de focos ativos, né, de eventos de fogo, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o Map Biomas, né, que é uma abordagem um pouquinho diferente, que acaba mapeando cicatrizes de fogo, né, e área queimada. Então, utilizando imagens de satélite, a plataforma disponibiliza uma série histórica, né, de área queimada e de cicatrizes para todo o Brasil, desde 85 até 2025, permitindo analisar aí a parte dinâmica do fogo ao longo das últimas décadas, né. Então, além das cicatrizes, o Map Biomas disponibiliza outros produtos derivados, né, que vocês vão encontrar na plataforma, que é a área queimada, o tamanho da cicatriz, né, que indica ali a área por faixa de tamanho de cicatriz do fogo, a parte de severidade, né, onde faz uma estimativa da magnitude da alteração espectral associada ao impacto do fogo, né, calculada aí a partir de índices espectrais, o retorno do fogo, né, que significa o número de anos desde que esse fogo anterior ocorreu na mesma área, considerando apenas a área queimadas do ano analisado, né, e que já tinham registrado algum fogo anteriormente. A área queimada acumulada, né, onde seria a área afetada pelo fogo ao menos uma vez ao longo dos anos. A frequência de área queimada, onde mostra o número de ocorrência de fogo registrado em uma mesma área ao longo dos anos. O ano do último fogo, né, naquela região, então o ano mais recente, né, que esse fogo foi detectado nessa área. E o intervalo médio de retorno do fogo, então mostra ali em questão de anos, né, em que ocorrências sucessivas de fogo ocorreram naquela região. Então, tem essa parte bem dinâmica relacionada aí à suscetibilidade do fogo numa região. Antes de avançarmos, né, gostaria de fazer essa pequena comparação, né, porque o Map Biomas ele tem o Map Biomas Fogo, que é essa coleção histórica, de 85 a 2025, né, e também tem a parte do Biomas, que é o monitor do fogo. Né? Então, os dois mapeiam áreas queimadas, mas foram desenvolvidos para objetivos diferentes. Então, o Map Biomas Fogo ele é voltado para essa análise histórica, disponibiliza essa série aí das últimas décadas, usando imagens do Landsat com resolução espacial de 30 metros, com o objetivo de garantir mais consistência na série histórica, né, com dados mais consolidados e atualizados anualmente.
Agora, o monitor do fogo, ele foi desenvolvido para acompanhar cicatrizes, né, e área queimada de forma mais operacional. Então, ele utiliza imagens do Sentinel-2 com resolução de 10 metros, né, uma revisita aí na mesma região de até 5 dias. Então, disponibilizando mapas, né, de áreas queimadas com atualização mensal. Então, num grande resumo, né, um mapa biomas aí é ideal para estudos de longo prazo, né, análises históricas, e o monitor de fogo é mais para essa parte mais operacional, né, uma resposta, uma informação mais rápida, né, sobre as queimadas recentes, as áreas queimadas recentes. E a última plataforma, né, que eu gostaria de apresentar é o Alarmes, né, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que tem aqui um foco mais para apoiar a gestão integrada do fogo, né. Então, diferente das outras plataformas que a gente viu, o Alarmes, ele reúne diferentes produtos, né, em um único ambiente, permite ali o acompanhamento tanto da situação atual de área queimada, quanto informações relacionadas ao perigo de fogo, a manejo integrado do fogo. Então, o produto, por exemplo, de área queimadas, né, ele é atualizado continuamente, utilizando os dados do sensor VIRS, com uma resolução de 375 metros, e são dados diários, né, então tem uma latência aí de até um dia, então a área queimada de hoje já é disponibilizada geralmente no próximo dia. A plataforma também disponibiliza mapas, gráficos, né, bibliotecas ali de eventos que estão ocorrendo fogo, né, e além de outros produtos voltados para o manejo integrado do fogo, especialmente para o Pantanal, né, que é esse sistema aí de inteligência do fogo em áreas úmidas. E dessa forma, né, o Alarmes, então, ele reúne essas informações que auxiliam tanto no monitoramento quanto no planejamento da gestão do fogo. Né, então, é importante lembrar que, né, todos esses produtos apresentados, né, dessas diferentes plataformas possuem certas limitações, né, então essas limitações elas estão relacionadas tanto a características dos sensores quanto às próprias condições ambientais. Então, uma delas seria a resolução espacial, né, como a gente viu no início da apresentação, cada sensor observa uma área diferente, né, da superfície, né, dependendo da sua resolução ser menor ou maior, podendo então identificar pequenos incêndios ou uma área maior de incêndios, enquanto que os sensores de maior resolução normalmente apresentam, né, uma frequência menor de revisita. Então, outro fator importante é que o tempo, né, entre a passagem desses satélites, né, então, se o incêndio ocorre e se extingue, né, muito rápido, entre a passagem entre a recorrência, né, da passagem desse satélite, ele pode simplesmente não ser observado. Então, por isso, né, combinar informações de diferentes satélites aí é uma estratégia bastante utilizada. Então, também existem limitações impostas aí também como a questão das nuvens, né, que pode impedir certas detecções na superfície, floresta muito densa, como a floresta amazônica, por exemplo, que tem uma cobertura de dossel muito fechada, né, pode ocultar esses incêndios de subbosque, dificultar algumas detecções, né, principalmente aí para mapeamento também de cicatrizes. Além disso, né, a vegetação, às vezes, ela pode regenerar muito rapidamente, né, entre o ambiente, e, e aí as cicatrizes mais antigas, né, acabam tornando-se mais difíceis, né, para se identificar, né, então, principalmente quando a aquisição de imagens ocorre muito tempo após a passagem do fogo. Né, então, às vezes a gente tem uma sucessão de imagens aí com muita cobertura de nuvens, né, acaba tendo um delay maior para uma imagem, acaba não conseguindo detectar pequenas cicatrizes em que o fogo consumiu, passou rápido, por exemplo. Bom, então ao longo dessa primeira parte, né, a gente viu aí que existe diversas plataformas para o monitoramento de queimadas, né, no entanto, nenhuma delas é superior às demais, a todas as outras, né, situações. Cada uma foi desenvolvida para atender um objetivo específico, né, e para se complementarem. Então, por isso, a escolha da ferramenta deve ser sempre considerar o objetivo da aplicação, né, a resolução espacial e temporal necessária, o tempo, né, de disponibilização desses dados, as limitações aí de sensor e do algoritmo utilizado. Então, fica a critério aí do usuário e a sua aplicação.
Então, até aqui a gente viu, né, que nenhuma ferramenta consegue responder aí sozinha, né, a todas as perguntas, né. Então, isso acontece porque o fogo, né, é um fenômeno extremamente complexo. Então, nem sempre basta saber onde houve uma queimada, onde que está queimando. Muitas vezes a gente quer entender como que ela ocorreu, quais foram os seus impactos, como que ela interage com o clima, com a vegetação e com a atmosfera. Né? Então, essa complexidade que motiva diferentes linhas de pesquisa relacionadas às queimadas. Então, como as queimadas elas acabam influenciando aí a composição da atmosfera, né, por meio de emissão de aerossóis e gases de efeito estufa, esses aerossóis acabam modificando a formação de nuvens, padrões de precipitação, né, influenciando aí também ainda mais as mudanças climáticas, né, tornando as condições ainda mais favoráveis à ocorrência de novos incêndios, estabelecendo aí uma retroalimentação positiva entre clima e fogo. Né? Então, é justamente essa interação entre atmosfera, vegetação e fogo que motiva grande parte das pesquisas desenvolvidas nessa área. Então, aqui, né, vimos quais são as principais ferramentas de monitoramento de queimadas e entendemos como cada uma delas possui suas características, vantagens e limitações, mas esses dados também são amplamente utilizados, né, em pesquisas para compreender esses diferentes aspectos, né, da dinâmica do fogo e sua interação com o meio ambiente. Então, como muitos de vocês são estudantes aí de graduação, pós-graduação, né, e provavelmente tenham interesse em trabalhar em algum momento com esses temas, né, com esse tema do fogo, então eu destaco aqui algumas inúmeras aplicações e, né, diferentes linhas de pesquisa no âmbito do sensoriamento remoto por fogo. Então, desde desenvolver e validar novos produtos de sensoriamento remoto, estudar a distribuição espaço-temporal dos focos de calor das áreas queimadas, avaliar impactos sobre vegetação e biodiversidade, investigar a influência da variabilidade climática e das mudanças climáticas, modelar risco de fogo, apoiar a gestão em áreas críticas, como em áreas de linhas de transmissão, né, de energia, integrar dados de satélite com inteligência artificial, avaliar políticas públicas, né, estudar impactos na qualidade do ar e até investigar incêndios aí iniciados por raios. Então, agora, né, eu vou mostrar aqui, bem basiquinho para vocês, um exemplo prático, né, de como que a gente poderia usar dados, né, e ferramentas que vimos anteriormente, podem ser utilizados aí no âmbito mais da pesquisa, né. Então, vou mostrar aqui um estudo de caso, para a gente analisar os impactos das queimadas sobre a qualidade do ar, durante o episódio extremo de incêndios que ocorreu no estado de São Paulo em 2024, né, com certeza muitos de vocês devem lembrar aí desse episódio. Então, em 2024, o estado de São Paulo ele enfrentou um dos episódios mais severos de incêndios das últimas décadas, né? Em apenas 2 dias aí foram registrados quase que 7 vezes mais incêndios que todo o mês de agosto de 2023, né? O mesmo período do ano anterior. A magnitude desse evento foi tão grande, né, que o governo do estado decretou situação de emergência em diversos municípios, né, além dos danos de vegetação, da atividades econômica, grande quantidade de fumaça permaneceu por dias, né, praticamente todo o estado. Quem é daqui de São Paulo deve lembrar que foram vários dias, né, onde a gente ficou com bastante fumaça. Aqui, acho que mostrar um pequeno videozinho, né, mostrando onde mostra aí imagens do GOES, né, da NOAA, com os dados de focos, né, onde percebam, né, que os focos eles acabam surgindo, né, em um curto intervalo de tempo, né, e quase que simultaneamente, de forma que, né, forma-se ali uma extensa pluma de fumaça que se espalha pelo estado. Esse comportamento acabou chamando bastante atenção, porque não se tratava de um único incêndio, né, mas de centenas de focos ocorrendo praticamente ao mesmo tempo. Então, né, contextualizando, né, esse evento extremo aí de fogo, agora a gente vai tentar entender se existe alguma relação entre o aumento da atividade de queimadas, né, relacionada a esse evento, e a concentração de material particulado fino durante esse episódio. Então, para isso, né, a gente vai usar aqui 2 conjuntos de dados, né, o primeiro foi do banco de dados de focos de calor do programa Queimadas,
e utilizando as detecções do sensor VIRS, e o segundo dos dados de concentração de material particulado que são disponibilizados lá no sistema do CISAM. Então, são dados de reanálise, né, do CANS, da Copérnicos, né, disponibilizados a nível de municípios para todo o Brasil. A partir desses dois conjuntos de informações, a gente vai comparar o comportamento observado, né, no ano de 2024, né, onde ocorreu esse evento extremo, e com o ano de 2023, buscando verificar aí se teve um aumento expressivo de queimadas, né, e acompanhar se teve uma piora na qualidade do ar. Então, aqui nesse gráfico, né, a gente mostra aí as barras representam o número de focos detectados pelo VIRS, e enquanto que as linhas mostram, né, a concentração média mensal de material particulado, comparando aí 2023 e 2024, né. Então, a gente percebe que 2024 evidencia aí um comportamento bem distinto, né. A gente observa um aumento bem expressivo da atividade de queimadas, né, em agosto e setembro, com um crescimento aí de 423% em relação ao mesmo período do ano anterior. Né? Então, esse aumento foi acompanhado aí por uma elevação de concentração de material particulado de cerca de 16%, também comparado ao mesmo período do ano anterior. Embora esse aumento percentual, né, tenha sido menor para os focos de calor, né, ele é extremamente relevante do ponto de vista de saúde pública. Né? Então, o material particulado ele é um poluente que consegue penetrar profundamente no sistema respiratório e está associado ao agravamento de doenças respiratórias e cardiovasculares. Né? Então, durante o pico desse evento, né, mais de 80% dos municípios monitorados pelas estações de qualidade da CETESB de São Paulo registraram concentrações acima do limite diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né, que é ali acima do limiar de 15 micrômetros por metro cúbico, evidenciando, né, que o impacto das queimadas, né, se estenderam muito além aí das áreas onde o fogo estava de fato ocorrendo. Oi? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Vanúcia, perfeitamente. Então tá ótimo, é que eu ouvi um barulho. Bom, então, gente, aqui utilizando, por exemplo, os dados, as informações que vocês encontram lá no CISAM, a gente consegue não apenas confirmar, né, o impacto do evento na qualidade do ar, mas também acompanhar a evolução aí espacial nos municípios de São Paulo. Então, nesse gráfico, né, cada faixa aqui representa, nesse gráfico de linhas, né, então cada faixa aqui representa uma categoria de qualidade do ar. Então, observem que durante praticamente todo o período analisado, né, começando aí, pegando aí um dia anterior ao evento de fogo, né, que foi dia 23, a gente observa aí que os valores né, permaneceram acima da faixa verde, que é indicando concentrações superiores aos níveis recomendados pela OMS, né. Então, o pico aí ocorrendo dia 23 de agosto, né, coincidindo com esse auge aí do dia do fogo, e mesmo após esse pico, a qualidade do ar permaneceu inadequada por praticamente o mês inteiro de setembro, né? Evidenciando aí a persistência de fumaça na atmosfera. E aqui nesse mapinha do lado, né, a gente percebe que esse impacto ele não foi restrito apenas aos municípios que ocorreram queimadas, né, mas grande parte do estado foi afetado pelo transporte de material particulado. Então, em alguns casos, a gente vê que municípios que sem focos significativos de incêndios também registraram uma piora de qualidade do ar significativo, né, mesmo não tendo ocorrido fogo. Então, demonstrando que o impacto aí das queimadas, né, elas podem se propagar aí por centenas de quilômetros e afetar muitas vezes em um nível até maior, né, em questão de qualidade do ar, aquele município que nem está pegando fogo de fato. Aqui, então, na verdade, esses números, né, então, eles mostram aí muito mais, né, do que só uma estatística, né, ele mostra que o aumento da concentração desse material particulado tem reflexos diretos na saúde da população, né, durante esses episódios, diversas cidades aí registraram um aumento expressivo nos atendimentos de doenças respiratórias, né, a fumaça das queimadas agravando aí quadros de asma, bronquite, doenças respiratórias, principalmente crianças, né, idosos e pessoas com alguma doença pré-existente, né, são as que mais sofrem.
E essas reportagens aqui, por exemplo, né, ilustram exatamente esse cenário, né? Então, em Ribeirão Preto, por exemplo, houve um aumento significativo na procura de atendimento médico. Em todo o estado de São Paulo também foram registrados milhares de casos com síndrome respiratória aguda grave, né, que é durante esse período, né, coincidindo aí com esse período de agravo devido a esse dia do fogo. Bom, então, esse estudo, na verdade, é só para exemplificar, né, de forma bem básica, né, como que a gente pode aplicar essas informações que a gente viu durante o curso, né, tanto do programa Queimadas, né, no âmbito do monitoramento de queimadas. E também, né, salientar aqui, quando a gente pensa, né, em programa Queimadas, a gente associa, às vezes, só o monitoramento de focos de calor, né, mas na prática ele representa uma infraestrutura nacional aí de dados que atende diferentes usuários e diferentes necessidades, né, como esse exemplo aí que eu mostrei, né, um pouco voltado para a qualidade do ar, para o impacto na saúde. Então, ao longo, né, da apresentação, a gente viu diferentes ferramentas, mas eu gostaria de reforçar aqui, né, que esse leque de produtos, né, que a gente tem hoje no programa Queimados aqui do INPE, ele é muito mais, né, do que uma plataforma só de monitoramento de focos de calor. Né, hoje funciona como uma infraestrutura nacional de dados, né, utilizado por diferentes setores da sociedade, voltado para apoiar diferentes frentes, além da pesquisa científica. Então, apoiando o monitoramento contínuo, né, das queimadas, a gestão ambiental, elaboração aí de estatísticas e séries históricas, né, com satélite de referência. Então, o apoio à saúde e gestão de qualidade do ar por meio agora da ferramenta do CISAM, o apoio à gestão de combates aos incêndios através do CIMAM, né, que o Paulo mostrou ontem, também a formulação de políticas públicas, né, e tomadas de decisão, né, que são importantes pelos órgãos, né, responsáveis pela gestão de fogo. Além disso, disponibilizar dados, né, de forma aberta, o programa Queimadas permite aí que pesquisadores, estudantes, instituições, né, inclusive instituições privadas, né, desenvolvam novas aplicações e respondam diferentes perguntas científicas. Então, além dessas ferramentas aí de monitoramento, né, que o Paulo mostrou ontem, né, do boletim Infoqueima, do painel de fogo, o programa Queimadas também tem uma seção que vocês encontram lá, que é voltada para pesquisa. Então, todas as produções técnicas e científicas, né, ao longo da história do programa, e inclusive pesquisas feitas por terceiros que utilizam dados do programa Queimadas, estão lá. Então, vale a pena vocês darem uma consultada lá e verem o que já se tem trabalhado nessa parte né, no âmbito da temática do fogo. Bom, eu espero que, né, essa apresentação tenha aí mostrado, né, não apenas onde encontrar dados, né, mas também como que eles podem ser transformados aí numa informação, conhecimento científico, né, e até uma tomada de decisão. E seria isso, pessoal. Eu agradeço aí a atenção e fico à disposição. Muito bom, Vanúcia. Obrigado pela apresentação. Vamos para a sessão de perguntas e respostas. Antes, eu só queria mostrar aqui para vocês o resultado aqui, né, da pesquisa que a gente fez durante a aula. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Aqui. Nós perguntamos quais dessas interfaces apresentadas os participantes já conheciam, né? Então, tivemos 57 respostas, 81%, a maioria, né, conhecia já o painel do fogo, do Sensipan, seguido pelo Firmes, Alarmes, Worldview, Amazon Fire Dashboard e o Global Nature Watch. Então, creio que tenha sido bastante informativo, né, essa visão geral das interfaces disponíveis. Agora, em relação às perguntas, deixa eu só reativar aqui. E vamos lá. Tem uma pergunta, se existe alguma plataforma que utiliza cicatrizes, recorrência, como fator na conta de identificação do risco para a ocorrência do fogo? Essa é uma excelente pergunta, né? Mas a resposta que eu tenho nesse momento é que realmente eu não sei, até onde eu sei, na verdade, não existe esse produto específico, né? De usar cicatriz com recorrência para como se fosse um risco, né? Um mapa de risco. Até onde eu sei, a gente ainda não tem esse tipo de produto disponível.
mas posso Existe tentar alguma... Ah, depois. perdão. Não, eu digo, posso tentar depois descobrir, mas acredito que não. Perfeito, e também a gente pode disponibilizar no próprio Moodle, né, algum link que exista, né? Outra pergunta, existe alguma plataforma que apresente ou utilize tendência semanal de área de incêndio? Também, até onde eu tenho conhecimento, semanal, não. Eu não tenho nenhum conhecimento, a não ser que você pegue o dado, né, disponível, né, em diferentes plataformas, até mesmo do programa Queimadas, e utilize né, essa agregação de forma semanal. Mas, assim, de forma operacional, agregado, disponível semanalmente, eu acredito que não. Ok. Qual que é a capacidade dos sistemas na detecção de focos de calor para incêndios subterrâneos? Daí tem até um outro comentário aqui. Seria fogo de tufa? Se for isso, não seria possível. Algum outro comentário que fizeram, né? Mas a pergunta principal é essa daqui. Sobre Então, incêndios. Aham. sobre incêndios, né, que ocorrem em subbosque, né, acho que a única ferramenta que eu mostrei que mostra esse tipo de classificação é o Amazon Dashboard, e a parte mais metodológica, como que ele considera, se é só turfo ou não, aí eu teria que dar uma olhada na documentação técnica deles. Como eu vou disponibilizar depois, vai ficar lá na página do Moodle as apresentações, quando vocês acessarem o link para cada ferramenta, lá tem disponibilizados os papers, né, de referência e deve ter detalhado essa parte metodológica. Uma outra questão. Por que comparar só o ano anterior ao evento e não uma série histórica? Então, gente, é porque aqui foi mais um exemplo aqui bem simplesinho, básico, para a gente não se estender muito, mas fica como dever de casa para vocês, que vocês vão aprender durante o curso a parte prática, né? Então, depois vocês podem brincar com essa parte dos dados, inclusive estimar a queimada, vai ser bem legal aí. Era mais para trazer uma ideia mais ampla de como aplicar essas informações. Há alguma plataforma no banco de dados que disponibilize para download dados sobre material particulado? Sim, a gente tem agora o CISAM, né, que é o Sistema de Informações Ambientais Integrados à Saúde. Ele foi, vamos dizer assim, inaugurado, né, acho que mês passado. Então, ele já está disponível para os usuários. Vocês acessam ele dentro do programa Queimados. Acho que o Paulo mostrou ontem na apresentação. Então, se vocês reassistirem a apresentação dele, vocês vão ver lá que vai ter um ícone chamado CISAM, onde vocês acessam a plataforma disponível para visualização e a parte de download desses dados, tanto histórico quanto a situação atual. Perfeito. Também perguntaram se seria possível a gente fazer o upload da apresentação no Moodle. Daí, Claro. após, a gente já faz hoje durante o próprio evento mesmo. E tem o link da reanálise utilizada no estudo de caso? Sim, é o próprio dado do CISAM. Então, vocês conseguem acessar diretamente no CISAM. É só pegar o ano ali que foi utilizado, que foi 2023, 2024. Inclusive, no CISAM, vocês têm acesso não só ao material particulado fino, mas também ao material particulado grosso, que é o MP10. Uhum, perfeito. E aqui tem alguns outros comentários, parabenizando pela apresentação. E um comentário que acharam interessante, né? Que dá até para ver o CAR na interface do Sensipan, o que seria bastante útil. Também que alguns só conheciam a interface do INPE mesmo, não conheciam as demais que foram apresentadas. Qual dessas plataformas possui versão app? Eu não sei dizer. Você sabe, Anúncio? Eu também não sei informar. Na verdade, nenhuma delas tem essa informação muito É, explícita. Elas têm API para integrar em outros sistemas, mas de app realmente fico devendo. e também perguntaram qual a fonte da reanálise utilizada. Acho que eu respondi já, né? Que foi do CISAM. Ah, perfeito. Um comentário que também tem o Velocian e o A CNBio. fonte.
Desculpa, é que eu digo, a fonte foi do Perdão. CISAM, mas o dado de reanálise é do modelo do CANS, né, da Copérnicos. Ah, perfeito. Também só mais 2 comentários. Também existe o Velocia do ICMBio com informações sobre áreas atingidas por fogo, diferencia incêndios de queimas prescritas, controladas, etc. Com certeza. Então, como eu falei no início da apresentação, né, existe muitas ferramentas no âmbito de monitoramento do fogo, né, ou para algum produto específico. Então, eu tentei mostrar aqui algumas mais utilizadas, algumas aí que talvez fossem interessantes para vocês terem conhecimento, mas agradeço aí o comentário, que com certeza vale a pena cada um dar uma olhadinha assim. E também se seria possível, de alguma forma, unir as forças e criar um sistema único, né? Sistema de monitoramento de incêndios único com base nos sistemas mencionados. Então, gente, vocês viram ontem o panorama geral do programa Queimadas, né? E hoje eu mostrei um pouquinho diferentes ferramentas, né? Tanto global quanto para o Brasil, e cada uma tenta complementar a outra, né? Com um produto diferenciado, seja pelo dado de satélite, seja pelo período ou pelo produto disponibilizado. Mas se vocês, né, perceberem, né, o próprio programa Queimadas já disponibiliza uma gama muito grande, um leque muito grande de produtos. Então, é complicado colocar tudo num sistema só, né? Mas acredito que a gente consegue aí agregar basicamente todos os principais produtos de fogo hoje no INPE. Eu posso só complementar, Diego, e Ronaldo, essa informação? Claro. Claro. Já está até ali, né, que é a proposta do CIS-Fogo do IBAMA, né? Que o IBAMA, ele teve o lançamento oficial agora, acho que foi isso, mês passado, e tem o CIS-Fogo que justamente integra todos esses dados, INPE, CICIPAM, LASA, então ele reúne tudo para se tornar uma plataforma aí, nacional aí, com essas informações, né? Então, cada um produz o seu individual e ele une tudo isso num sistema só. Então, continua. Isso era só complementar, mas já está até ali embaixo, não tinha visto. Perfeito. Muito bom, obrigado, Paulo. Não vejo mais nenhuma pergunta e vários alunos aí parabenizando pela apresentação no chat. Vanúcia, obrigado novamente pela apresentação e pela participação. Eu que agradeço aí, espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado você.